Graça e paz, igreja. Prazer estar aqui nessa noite com vocês, conhecendo tantas mulheres e o povo de Deus que se reúne nesse lugar. Agradeço demais o convite, a confiança. E vamos abrir então a Bíblia. Hoje nós iremos encerrar a exposição desse capítulo, que é também a conclusão do livro de Provérbios. Tá? Então, deixe sua Bíblia aberta. Provérbios 31. Você vai deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, mas primeiro eu gostaria que você imaginasse por um instante que a sua vida, a sua jornada aqui na Terra chegou ao fim e muitas pessoas decidiram se reunir, não é assim? Pode ser que alguém pergunte, quem foi essa pessoa? E aí alguém pode dizer, foi uma pessoa muito inteligente, ou foi uma pessoa muito bem-sucedida, era uma pessoa tão bonita. O que será que podem dizer a seu respeito? Será que alguém diria, ali estava uma pessoa temente ao Senhor, ela temia a Deus? Esse é o legado que nós vamos estudar nessa noite, porque quando chega nesse dia, meus irmãos, os títulos perdem o valor, a aparência não importa mais, o dinheiro muda de mãos, não é? E o que fica são as marcas que nós deixamos na vida do outro, o nosso legado. Os versículos que leremos fazem parte do famoso poema da mulher virtuosa, versículos 25 a 31, a exposição de hoje. Vamos ler? A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém, minhas irmãs? Que Deus fale conosco nessa noite, por meio desses versos. Vocês já estudaram bem o livro de Provérbios, sabem que pertence à literatura de sabedoria do Antigo Testamento, né? Literatura sapiencial. E em Provérbios, sabedoria não significa só inteligência, não é? Nem só experiência. Significa algo muito mais profundo. A verdadeira sabedoria bíblica, ela nasce de um relacionamento com Deus. Então, a grande tese de Provérbios aparece logo no início do livro. Então, no versículo primeiro, ali no capítulo 1, no versículo 7, a gente vê que o temor do Senhor é o princípio da... É esse o grande tema do livro de Provérbios. Então, toda vida verdadeiramente sábia, ela começa quando nós reconhecemos que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E Provérbios 31 vai falar de uma mulher que se submeteu à vontade do Senhor. Ao longo de todo o livro de Provérbios, nós vemos vários princípios, várias virtudes, o domínio próprio, a diligência, a sabedoria, o temor a Deus, o uso correto das palavras, o cuidado com o lar, a integridade moral, a sabedoria nas relações. Então, agora aqui no capítulo 31, todas essas virtudes aparecem
na vida prática. Na vida prática dessa mulher, a mulher virtuosa. Ela não é apresentada só como uma boa dona de casa. Ela é um retrato de uma pessoa sábia. E um outro detalhe importante aqui nesse capítulo é que ele é um poema acróstico, né? Então, todo capítulo, no hebraico, ele segue o alfabeto. Ou seja, isso revela para nós um cuidado literário, um sinal também de completude. Então, esse é um texto amplo, é um texto completo de alguém que é moldada pela sabedoria de Deus. Então, nós temos muito o que aprender com ela. E é importante também a gente evitar dois extremos que nós podemos cair ao interpretar essa passagem. Uma é que ela acaba sendo uma lista extensa de virtudes que nos parecem inalcançáveis, não é? Então, nós temos que saber que aqui é um retrato literário, é um ideal de sabedoria, para que possamos, sim, aprender, mas durante essa exposição, nós iremos saber que essa não é uma lista esmagadora para as nossas vidas. É um ideal que nós precisamos e que nós temos na Bíblia uma revelação de como nós podemos seguir esse alvo, mas nós também saberemos quem cumpriu perfeitamente esse alvo. Não podemos também reduzir o texto apenas ao universo feminino. Esse é um erro que nós podemos cair, porque ele fala diretamente ali sobre a mulher virtuosa, mas o centro dessa passagem é o temor do Senhor, produzindo uma vida sábia, piedosa, frutífera. Então, esse é um texto para toda a igreja. Os homens não precisam ouvir como meros observadores, porque esse texto é para vocês também, amém? Ao longo do livro de Provérbios, o Espírito Santo nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tenhamos isso em mente ao longo de toda a exposição. Nesses versos, nós vemos essa sabedoria na vida cotidiana, nas palavras, no trabalho, nas atitudes, na maneira como essa mulher lida com os relacionamentos. Então, primeiro, o texto vai revelar a transformação interior produzida pelo temor do Senhor, nos mostrando também depois os frutos dessa transformação diante de outras pessoas. Então, vejamos primeiramente que o temor do Senhor produz uma vida sábia e tranquila. Versos 25 a 27. Mas o que é o temor ao Senhor? O que é temer a Deus? Temer a Deus não é só ter medo dele, não é viver apavorado diante dele, mas significa reconhecer quem ele é. Nós estamos diante de um Deus que é santo, que é poderoso, que é infinitamente justo, então ele é digno de toda reverência. Temer a Deus é levar Deus a sério, é entender quem ele é saber que ele nos vê, que ele governa todas as coisas e ele merece a nossa obediência. Por isso a Bíblia sempre liga temor e amor. Não estão separados na Bíblia o temor e o amor. Deuteronômio 10 e 12, Deus pede o povo que o ame e o tema. Então, quem ama a Deus deseja agradá-lo, deseja respeitá-lo, deseja viver de acordo com a sua vontade. E o Evangelho transforma o nosso temor, porque nós não nos aproximamos de Deus mais como inimigos dele, mas como reconciliados, como amigos de Deus. Então, é um temor de alguém que foi transformado, de alguém que entende quem Deus é, quem é o seu Salvador, e que se aproxima dele como Pai. Amém? Temer ao Senhor é viver cada área da nossa vida desejando agradar a Deus acima de tudo. Nos versos anteriores, que foram as pregações anteriores, o texto enfatizou as ações dessa mulher virtuosa. Ela é uma mulher que administra, que trabalha, que negocia, que produz, que serve.
E agora, nesses versos 25 a 27, o foco muda das atividades externas para mostrar as qualidades internas que sustentam essa mulher virtuosa. Então, o texto começa a revelar não só o que ela faz, mas quem ela é. A Bíblia não separa comportamento de coração. Não podemos separar o que nós fazemos do que nós somos. E esse verso 25, ele funciona como uma janela para o interior dessa mulher virtuosa. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A força e a dignidade são os seus vestidos. No Antigo Testamento, vestidos, representava aquilo que caracterizava publicamente uma pessoa. Então, revelava condição, revelava identidade e até caráter. Essa mulher, ela se veste de força e dignidade. Ou seja, essas qualidades revestem a sua vida, fazem parte do seu caráter. Força aqui não simplesmente significa força física, mas está revelando um caráter firme, um interior firme. É uma pessoa que não é governada pelas circunstâncias, pelos impulsos. Ela é firme, ela é constante. A palavra força aparece ao longo de todo esse capítulo, dizendo que ela trabalha com diligência, com responsabilidade, que ela pensa no futuro. Então, é uma vida firme, uma vida sustentada no temor do Senhor. É uma mulher que desenvolveu maturidade espiritual. Além disso, ela tem dignidade. Dignidade, ou honra, majestade, em outras traduções, significa que ela não é superficial, instável. Ela vive de maneira honrada, apesar de não ser perfeita, porque o livro de Provérbios não está descrevendo uma pessoa sem pecado. O livro inteiro reconhece a fraqueza humana, mas o texto está descrevendo alguém que vive para agradar a Deus. Então, se ela vive dessa maneira, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Literalmente, o texto hebraico diz que ela ri do futuro, ou sorri para o amanhã. Seria ausência total de preocupações? Não, não necessariamente. Não era irresponsabilidade ou ingenuidade. Essa mulher confia no seu Deus. O livro de Provérbios, nós sabemos que ele valoriza o planejamento, ele valoriza a diligência, a prudência, e ela era uma mulher prudente. A ideia aqui é que ela não vive escravizada pelo medo do futuro. A nossa segurança não nasce da nossa competência, mas do temor ao Senhor. O sábio trabalha, age com prudência, mas ele reconhece que sua vida está debaixo da providência de Deus. Por isso, ela trabalha, mas ela trabalha com tranquilidade. Ela não tem uma autoconfiança carnal. A sua confiança está em Deus. Ela não está em paz porque controla todas as coisas. Ela está em paz porque sabe que ela vive debaixo do governo do seu Deus. O medo do amanhã é algo extremamente comum no nosso coração. Ansiedade, inquietação, essa sensação de insegurança. Você sabe o que é isso, não sabe? Mas esse texto, divinamente inspirado, nos mostra que a sabedoria produz estabilidade interior, mesmo em meio às incertezas da vida. Porque senão não precisaria de firmeza. Essa firmeza, ela se revela justamente nos momentos de incerteza. Meus irmãos, uma compositora de centenas de hinos cristãos conhecidos, Fanny Crosby, ela nasceu enxergando, mas quando bebê, ela teve um problema e por um erro médico,
ela ficou cega. E ela escreveu muitas canções para o Senhor. Uma dessas canções você deve conhecer. Que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Um dia perguntaram para ela: você gostaria de enxergar? E ela disse: olha, se eu tivesse um pedido a fazer, seria para continuar cega. Porque a primeira face que eu verei será a do meu Salvador. Isso é muito diferente da paz superficial que o mundo nos oferece, minhas irmãs. É o anseio pela eternidade. É o amor pelo Senhor. É essa paz, é essa segurança que nos dá estabilidade, que nos faz olhar para o futuro e sorrir. Há pessoas tentando encontrar paz, controlando todas as coisas. Mas a paz bíblica nasce quando entendemos que Deus continua governando aquilo que nós não conseguimos controlar. Pense um pouco sobre isso. Que no verso 26, diz que ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Depois de descrever a maturidade espiritual dessa mulher, essa firmeza interior, agora o texto nos mostra como essa sabedoria ela se manifesta externamente, especialmente aqui por meio das palavras. Na literatura de sabedoria, a boca nunca é tratada como algo neutro. As palavras, elas revelam o coração. O modo como alguém fala expõe aquilo que governa o seu coração. Você pode se perguntar: as pessoas descansam depois de falar comigo? Ou elas saem mais pesadas? Uma das evidências mais visíveis da verdadeira sabedoria é como nós usamos as nossas palavras. Essa mulher, ela fala com sabedoria. As suas palavras não são vazias, não são impulsivas, precipitadas. O livro de Provérbios no Antigo Testamento, assim como o livro de Tiago no Novo Testamento, são livros que enfatizam muito a nossa responsabilidade com as nossas palavras. Revelam as palavras como sendo um sinal de maturidade espiritual. E o sábio, você já percebeu que ele é contrastado com o tolo? No jogral aqui as irmãs falaram: a mulher sábia edifica sua casa, a tola a destrói. O sábio tem palavras de cura, o tolo tem palavras que adoecem. Em outros capítulos do livro de Provérbios, nós lemos, só alguns aqui. Capítulo 18 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Capítulo 15, a resposta branda desvia o furor. Provérbios 10, na multidão de palavras não falta o pecado. Provérbios 12, há palavras que ferem como espada. A língua nunca é tratada como algo pequeno na Bíblia. E quando o texto diz que ela fala com sabedoria, não está revelando só inteligência, mas uma virtude muito mais admirável. As suas palavras são prudentes, são apropriadas, são verdadeiras, são edificantes, são governadas pelo seu temor a Deus. Espiritualidade bíblica não é medida, minhas irmãs, só pela prática religiosa. É medida também como você fala no seu dia a dia. A pessoa pode fazer 1000 coisas na igreja e ainda assim pecar constantemente com a sua língua. A instrução da bondade está na sua língua. Essa segunda linha aqui está aprofundando a primeira. Quando essa mulher corrige, quando essa mulher exorta, quando essa mulher ensina, ela tem sabedoria.
Ela não deixa de corrigir. Ela não deixa de exortar. Ela não deixa de ensinar, mas ela une duas coisas na Bíblia que não podem ser separadas, porque não são: verdade e amor. Muitas pessoas evitam dizer a verdade por amor, mas isso não é amor. Quem ama diz a verdade, mas diz com sabedoria, não é com arrogância, não é com prepotência, é com humildade, é com amor, é com sabedoria. E também não podemos evitar dizer a verdade, e também não podemos dizer a verdade sem amor. Essas duas coisas, elas estão juntas. Tanto que lá no Novo Testamento, a carta do apóstolo João insiste muito nisso. Verdade e amor, verdade e amor. Que a nossa língua seja discipulada por essa sabedoria. Mas o que é que nós podemos fazer para alcançar esse ideal? Você sabe onde está o controle da sua língua? A Bíblia nos ensina que a central de comando da nossa língua é o nosso coração. Então, você viu também que Jesus, séculos depois, ele diz, né? A boca fala. Exatamente. Então, é essa a central de comando da nossa língua. Quem reina em nosso coração? É isso que vai determinar as nossas palavras. Você tem coragem dessa semana fazer um teste? Chegue para alguém do seu convívio e diga assim, pergunte: o que minhas palavras têm revelado sobre a minha maturidade espiritual? Há algum exagero? Há falta de sabedoria? Há algum ídolo no meu coração que está sendo manifestado por meio das minhas palavras? Não tenha medo de crítica, do confronto, de receber feedback. Não tenha medo de se auto-observar, de se olhar no espelho e perceber um erro, um pecado, um ídolo. Porque antes nós sejamos confrontados pela graça para o arrependimento. Porque nós somos cristãos. Então nós não somos confrontados, meus irmãos, para a condenação. Nós somos confrontadas para o arrependimento, para a restauração, para a cura. Então, guarde isso. Quem controla a nossa língua é aquilo ou aquele que governa o nosso coração. Então, nossas palavras podem ser um bom exame para diagnosticar doenças espirituais. Verso 27 diz que essa mulher sábia, ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, depois de mostrar que a firmeza da mulher virtuosa no verso 25, a sabedoria presente em suas palavras no verso 26, o texto volta novamente para a esfera prática da vida, aplicando a sabedoria na rotina, né, na administração das responsabilidades diárias. Ela é sábia na sua maneira de lidar com o tempo. Ela cuida do bom andamento da sua casa. Aqui a ideia é vigiar. Vigiar, observar atentamente os caminhos da sua casa. Ou seja, existe intencionalidade na sua maneira de viver. Ela não vai vivendo assim, no automático. Existe intencionalidade. É possível estar muito ocupado e não estar usando o tempo com sabedoria. Isso acontece quando nós somos negligentes com o que realmente importa. Mas aqui a gente vê uma mulher que observa atentamente os caminhos da sua casa. Ela não está ocupada de maneira egoísta.
preocupada com o sucesso individual. Ela quer o sucesso da sua família. Há pessoas que querem experiências espirituais profundas, né? Mas negligenciam aspectos que Deus confiou à sua rotina diária. Na Bíblia, maturidade espiritual também aparece nas nossas responsabilidades diárias. No modo como cuidamos do nosso lar, do nosso trabalho, das nossas relações, daqueles que dependem de nós. Isso revela se nós tememos ou não a Deus. Mas não se esqueça, nós não somos aceitos por Deus porque administramos bem o nosso tempo, a nossa rotina, o nosso trabalho. Em Cristo, nós já fomos recebidas. Por isso agora nós queremos ser fiéis a Ele, também nas coisas comuns. A mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. E no Antigo Testamento, esse comer o pão, frequentemente é aquilo que sustenta o cotidiano da pessoa, ou seja, o seu modo de viver. Preguiça também é um dos temas mais combatidos no livro de Provérbios. É visto como uma expressão de desordem interior. É uma pessoa sem iniciativa, cheia de desculpas, que não consegue perseverar. É uma pessoa que deseja resultado sem disciplina, que quer colher sem plantar. Só que nós não podemos cair também em um outro extremo. A mulher virtuosa, esse texto aqui não está exaltando um ativismo desenfreado. Essa mulher não é apresentada como alguém que tenta provar seu valor por meio de produtividade obsessiva. Ela está vivendo as responsabilidades que Deus concedeu para ela na sua vida comum. A gente quer estar envolvido em muita coisa, geralmente para ser admirado por outros. E nisso nós perdemos o propósito. E esse texto bíblico, ele não deve ser lido à luz dessa loucura da nossa cultura, que admira performance. A ênfase bíblica aqui é fidelidade. É ser fiel naquilo que Deus colocou diante de nós. Até aqui a gente tem aprendido que, biblicamente, não existe separação entre o que a gente faz na igreja e o que a gente faz no nosso trabalho ou em casa. Espiritualidade e cotidiano. A Bíblia não separa isso. E os versículos seguintes seguem mostrando que não existe essa separação do nosso interior com o nosso exterior. As virtudes dessa mulher, as virtudes espirituais, o seu temor a Deus, se torna perceptível nos seus relacionamentos. Ela influencia as pessoas, ela marca a vida daqueles que convivem com ela. Então, o que acontece quando a nossa vida espiritual, moldada pelo temor do Senhor, é vivida dia a dia? Que tipo de marcas nós deixamos? Vamos ver que tipo de marcas ela deixa aqui a seguir nos versos 28 a 31. O temor a Deus produz uma vida digna de honra. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Depois de mostrar a vida interior dessa mulher, o texto agora apresenta o reconhecimento produzido por essa vida piedosa. O impacto que ela causa na vida de quem convive perto dela. Você percebeu que o reconhecimento aqui, ele não vem de estranhos, de pessoas distantes, primeiramente. Ele está vindo da sua própria família. Isso dá ainda mais peso ao texto, porque são pessoas ali que convivem com ela, que a veem todos os dias, sem maquiagem, sem máscaras,
veem as suas fraquezas. Seus filhos se levantam. Essa expressão levantar-se também é muito forte no Antigo Testamento. Tem um sentido cultural importante, que é justamente de louvor, de reconhecimento, é um gesto de honra, de respeito. A família elogia essa mulher publicamente. Eles reconhecem o valor dela. Os seus filhos enxergam nela alguém de respeito. É até fácil, né, sustentar uma imagem por algumas horas, ou na internet, publicando retratos, recortes personalizados, filtrados da nossa vida. É fácil ganhar respeito dessa forma, relativamente. Mas no dia a dia é onde as máscaras caem. Então, essa mulher, ela é elogiada pelas pessoas que a conhecem de verdade. O reconhecimento deles é fruto de convivência. E eles a chamam de bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz. É uma influência espiritual muito profunda, que não nasce de grandes discursos, nasce de fidelidade constante. Ao longo do tempo, esse reconhecimento é construído. O seu marido a louva. O marido a louva, a honra publicamente. E o conteúdo desse louvor aparece aqui no verso 29. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Ela é singular. Uma vida moldada pelo temor do Senhor é rara mesmo. É singular. No contexto bíblico, a verdadeira grandeza não está centrada em aparência. Não está centrada em status social. O próprio texto deixará isso explícito no versículo 30. Então, o que torna essa mulher digna de honra é o temor a Deus, que é visível em sua vida. Essa fidelidade a Deus, ela produz testemunho público, uma fidelidade privada, silenciosa. Ela não é honrada por se autopromover. Não parece em momento nenhum que ela agia movida pelo ego. Ela vivia uma vida coerente com a sua fé. Esses versos nos lembram que a espiritualidade bíblica, ela não é apenas individual. Assim como um pecado escondido, oculto, ele tem consequências na vida da família, da sociedade, da igreja, as nossas virtudes, a nossa santidade também tem impactos positivos, é claro, na vida da nossa família. Não é algo só solitário. Se estende, alcança outros. Glória a Deus por isso. O temor do Senhor transforma relacionamentos. Transforma o ambiente da casa, a maneira como a gente trata as pessoas, a influência que a gente exerce lá fora. O legado que nós deixamos. Conta-se, eu ouço isso desde pequeno, que uma criança foi com seus pais para a igreja. E aí, quando terminou o culto, ela chegou para o seu pai e falou: "Ah, como eu queria morar aqui nessa igreja." Aí o pai perguntou: "Por que você está querendo morar na igreja?" "Porque aqui o Senhor é tão crente, tão santo, e em casa não." Essa separação não é coerente e não é bíblica. Não deve haver separação entre a nossa vida na igreja, no domingo, na segunda no trabalho, em casa. Nosso maior testemunho, meus irmãos, não é aquilo que nós mostramos em público, mas aquilo que as pessoas mais próximas enxergam em nossa vida. Essa verdade pode nos humilhar hoje. Se ela nos humilha, bendito seja Deus.
É melhor ser ferido pela verdade, ser restaurado pela graça, do que permanecer vivendo uma vida de aparência e permanecer longe do Senhor. Você lembra de Ananias e Safira, não lembra? Aquilo ali foi aparência, viver de aparência, uma fé fingida. E nós vivemos numa cultura tão imediatista, né? A gente quer tudo muito rápido, resultados rápidos para aparecer, né? É tão superficial, a gente não quer demorar em nada. Só que uma vida madura espiritualmente, que traz resultados duradouros, ela é plantada no dia a dia. Ela é forjada lentamente. O temor do Senhor, ele produz frutos graduais, mas são frutos profundos, são frutos duradouros. São legados de uma vida que teme ao Senhor. Deus está construindo impacto eterno através de fidelidade comum, silenciosa, no seu dia a dia. Então não desista, meus irmãos. Vivamos simplesmente para a glória de Deus e vamos entregar os resultados a Ele. Amém? Uma outra aplicação que nós podemos retirar daqui é que a gente tem que aprender a honrar pessoas piedosas. Isso precisa começar dentro de casa. Maridos precisam aprender a honrar esposas piedosas. Esposas precisam aprender a honrar maridos piedosos. Filhos precisam honrar seus pais. Como igreja, nós precisamos honrar uns aos outros. O texto não está mostrando apenas a mulher digna de honra, está mostrando aqui também os filhos, o marido expressando essa honra. A Bíblia reconhece e valoriza a honra, o valor, o reconhecimento piedoso. Mas a gente prefere o quê? Criticar. A gratidão deveria ser algo comum em nosso meio, não é? Mas é rara. Esses versículos aqui nos ensinam que reconhecer a graça de Deus na vida das pessoas é algo bom, é algo saudável. Precisamos aprender não apenas a corrigir as pessoas, mas também a agradecer, a valorizar, a honrar. Às vezes a gente até percebe algo de belo na vida de alguém, mas aí a gente segura o elogio, né? Com uma desculpa bem espiritual. Eu não vou falar que é para essa pessoa não se exaltar, né? Não se orgulhar. Será que a gente não está sendo orgulhoso? Será que o problema não está em nós, que estamos economizando elogio? Né? Porque a gente está se achando superior à pessoa, a gente é crente, a pessoa não é. E quando a gente recebe o elogio? A gente sabe devolver em humildade aquele que é o dono de toda dádiva, de todo dom perfeito. Então a gente precisa aprender as duas coisas. A elogiar, porque a gente está reconhecendo a graça de Deus na vida da pessoa e a gente louva a Deus pela vida dela, pelo sucesso do outro. Amém, meus irmãos? E a gente precisa aprender a receber o elogio, sabendo que nada vem de nós. Tudo vem dele e é para ele. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Aqui a gente chegou ao ápice de toda a mensagem. Tudo o que foi dito anteriormente, nas pregações anteriores, até aqui, né, o texto vem descrevendo essa mulher piedosa, diligente, sábia, firme, bondosa, influente, reconhecida pela família, amada. Agora a gente chega na raiz de tudo isso. A mulher que teme o Senhor. Aí está o porquê dela ser honrada. Todas as suas virtudes, elas provêm do temor ao Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura.
Isso é um alerta contra as avaliações superficiais. O famoso não julgue o livro pela capa. A formosura vai embora. A beleza é temporária, vai se alterar com o tempo, vai envelhecer, vai desaparecer. Isso tudo é passageiro, é instável. E quando a gente constrói o nosso valor em cima de beleza, em cima de status social, em cima de aceitação social, a gente está se firmando em areia movediça. Não tem firmeza nisso, isso é instável demais. Uma hora as pessoas podem te amar, te valorizar, outra hora elas podem te cancelar, se afastar de você. Você pode perder amizades de jeito que você confia. Ou não é assim a vida? Aonde deve estar a nossa raiz, a nossa estabilidade, o nosso lugar seguro? É no temor ao Senhor, ou seja, não é viver para agradar o outro, que a qualquer momento pode nos deixar. É viver para agradar ao nosso Deus, que nunca, jamais nos deixou e não nos deixará. Uma mulher que teme ao Senhor, um homem que teme ao Senhor, é aquele que vive constantemente diante da presença do Senhor. Se o Senhor está aqui, então, perceba, se você está na sala assistindo TV, uma pessoa que você respeita, sua mãe, passa, você está assistindo alguma coisa que não convém, você vai continuar assistindo na presença dela? A não ser que sua mãe seja uma pessoa que você não honre, né? Mas geralmente, não. Você vai trocar o canal rapidinho. Jesus está na sala com você. Jesus está no quarto com você. Jesus está com você no seu trabalho. Esteja sempre na presença dEle. Entenda isso, reconheça isso. Viver no temor do Senhor é saber que Ele nos vê, Ele nos governa. E o nosso amor por Ele vai fazer com que nós sejamos santos para Ele, por Ele, porque Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele é digno do nosso louvor. E é para Ele que nós vivemos. Então, sendo assim, a gente não faz a obra dEle pensando em aplausos, em honra dos homens. A gente não vive querendo curtidas. A gente sabe que o que nós devemos fazer é ser fiéis ao Senhor. O resultado é com Ele. E o que importa é agradar a Ele. Se isso está sendo feito, meu irmão, você pode não ser como a mulher virtuosa teve a sorte de ser reconhecida em sua casa e em ambientes públicos. Você pode nunca ter essa oportunidade. Mas se você recebeu a honra do Senhor, a aprovação do Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida. É esse o reconhecimento que você precisa. O que nós realmente admiramos, o que nós estamos ensinando os nossos filhos a valorizar? Nós estamos investindo em quê? O nosso coração admira o quê? Aquilo que o nosso coração mais admira revela quem é o nosso Deus. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. A louvem as portas. As portas, antigamente, eram lugares de grande importância, um lugar de decisões públicas, de negócios. E o texto está dizendo que essa mulher, ela se tornou digna de reconhecimento no espaço público da comunidade. E não é ela que está se promovendo. As suas obras falam por ela. Ela é um retrato da sabedoria bíblica. Chegamos então ao final dessa passagem. E nós precisamos nos colocar diante dela com responsabilidade, com sinceridade. Provérbios 31 não é só um poema bonito. É um espelho que a gente olha e nos vê confrontados.
A gente olha para cá e a gente vê que essa mulher, ela tem uma vida sábia, uma vida tranquila. E nós não somos essa pessoa. Não somos essa pessoa. Nossas palavras muitas vezes ferem em vez de edificar. Nosso coração, ele se inquieta com o dia de amanhã, em vez de confiar em Deus. A nossa aparência pública pode muitas vezes não combinar com aquilo que somos dentro de casa. E o temor que deveria ser a Deus, muitas vezes é a pessoas. É o medo do fracasso, o medo de não receber a aprovação das pessoas. Então, se Provérbios 31 fosse uma lista, a gente sairia daqui esmagado. Mas há boas novas para nós nessa noite. Onde nós falhamos, meus irmãos, em temer ao Senhor, em cumprir aquilo que a lei exige, Jesus Cristo, Ele cumpriu perfeitamente. Aonde as nossas palavras ferem, as dele trazem vida. Aonde nós erramos, Ele acertou. Aonde nós fomos injustos, Ele foi justo. Onde nós fomos negligentes, Ele foi perfeito. E na cruz Ele tomou sobre si a nossa insensatez, a nossa preguiça, a nossa ansiedade, o nosso orgulho. Ele tomou sobre si a dureza das nossas palavras. Ele tomou sobre si a falta de temor a Deus que nós temos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não veio nos dar só um exemplo. Ele veio ser o nosso substituto. Ele veio pagar a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Ele veio viver essa vida perfeita e justa que nós não conseguiríamos viver. Então eu preciso perguntar a você, você já reconheceu isso? Você já recebeu essa justiça de Deus que Jesus Cristo pagou por você? Se você vive de aparências, uma religiosidade superficial, ou se você nunca entregou a sua vida a Cristo, não saia dessa noite sem se resolver com Ele, porque senão você não vai rir do dia de amanhã. Porque aquele que governa o amanhã é aquele a quem você deve se submeter, para conseguir olhar para o amanhã e rir do futuro. E você que já se rendeu a Cristo, mas está cansado de ser bom, de tentar ser bom, de tentar parecer ser espiritual, de tentar fingir que está tudo bem, quando por dentro você sabe que sua vida não está de acordo com esse texto. A palavra de Deus nessa noite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim de modo algum eu o lançarei fora. Arrependa-se dos seus pecados, confesse. Saiba que essa não é uma lista esmagadora, não é um padrão que você deve alcançar por suas próprias forças, mas você é a noiva de Cristo. Ele está formando essa mulher virtuosa, Ele está formando essa noiva virtuosa. Então Ele está formando dia a dia cada uma dessas virtudes em nós. Submeta-se a Ele para que Ele forme em sua vida essas virtudes. Essa noiva sábia é aquilo que Cristo está fazendo com a sua igreja. Estando certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando você falhar, não desista. Quando você pecar, vá aos pés da cruz, confesse, volte-se a Ele, recomece, levante-se e siga. Amém, meus amados? Vivamos para a glória do Senhor. E assim, no último dia de sua vida, quando sua vida se for, e as pessoas se reunirem para conversarem sobre quem você foi, lute cada dia para que alguém diga, de preferência que todos reconheçam naquele dia, que o legado que você deixou
foi de uma vida, de uma pessoa que temeu ao Senhor e vai deixar marcas para as suas gerações. Amém? Oremos ao Senhor. Oh Deus, santo, poderoso, digno, a Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Seja o único a reinar em nosso coração, Senhor. Seja o único adorado, esmaga, destrói com as tuas mãos os ídolos do nosso coração. Ah, Senhor, faz com que as coisas boas que o Senhor nos deu, sejam todas elas, junto conosco, prostradas diante de Ti. E que tudo que há em nós possa adorar o Teu nome. Tudo que fazemos, tudo que ouvimos, tudo que falamos. E cada responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Senhor, tudo isso é muito difícil para nós. Mas o Senhor é aquele que nos santifica. O Senhor é aquele que nos salvou. E o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. Nós queremos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Molda-nos conforme a Tua vontade para a glória do Teu nome. E, Pai, que nós não esqueçamos o que foi ministrado aos nossos corações, pela autoridade que vem do Senhor por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.